Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, estamos em mais um programa Santa Maria Argumentos, Santa Maria em TV, com uma pauta interessantíssima, a deficiência e a postura de normalidade, ser diferente é normal. Nós vamos falar sobre pessoas com deficiência. Debatedores comigo hoje estão o médico Dr. Luciano Hartmann, médico neurologista infantil, e o advogado Dr. Paulo César Freitas, especialista em direito dos deficientes. Primeiramente, eu começo com o Dr. Luciano Hartmann. A ONU nos diz que aproximadamente 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. A deficiência, ela tem diversas classificações. Eu queria que o senhor rapidamente abordasse essas classificações de deficiência, de pessoas com deficiência. Olá, telespectadores. Bom, existem várias classificações, várias terminologias, várias maneiras de nos referirmos às pessoas que têm algum grau de deficiência, e é importante que a gente não faça a confusão entre falar em deficiência e atribuir isso sempre à deficiência mental. Deficientes, podemos ter pessoas com deficiência física, deficiência visual, auditiva, mental, e acaba muitas vezes se confundindo e colocando todos numa mesma categoria. Hoje a incidência de pacientes com deficiência é muito grande, até porque a medicina está evoluindo muito em socorrer antes pessoas que na verdade acabavam evoluindo a óbito, e elas acabam então de um estado dito de normalidade em função de alguma doença grave, ficar com algum grau de deficiência após o tratamento, assim como crianças às vezes prematuras muito extremas, que no passado não tinham condições de sobrevivência, acabavam indo a óbito. Hoje, com os avanços da tecnologia, se consegue sim fazê-las ter uma boa sobrevida, entretanto, pelas intercorrências, muitas vezes também podem ficar com algum grau de deficiência. Eu volto a frisar, deficiência não é sinônimo de incapacidade. Significa que aquela pessoa, em alguma área do seu desenvolvimento, não possui a suficiência que os ditos normais conseguem realizar certas atividades. Eu gostaria até de perguntar para o senhor também, antes do programa nós conversávamos sobre as causas, A causa, algumas são até pela questão intrauterina que o senhor estava falando. Eu gostaria que o senhor abordasse isso já no início, até como informação para o nosso telespectador que assiste, um dos grandes causadores que pode contribuir para isso, o senhor dizia que era o álcool, O álcool, exatamente. Existem causas genéticas que cursam com manifestação de deficiência e outras causas, e as causas não genéticas. Entre as causas não genéticas, no momento que ocorre a concepção, então a união do espermatozoide com o óvulo, a partir daí, tudo que interfere no organismo materno pode vir a gerar consequências no seu bebê. Então, a exposição dessa gestante a drogas, e aí eu vou classificar, sejam elas lícitas ou ilícitas, Então, o uso de cocaína, o uso do crack, o uso do álcool, é sabido hoje, reconhecida a síndrome alcoólica fetal, com uma exposição intraútero ao álcool, que pode trazer, além de uma deficiência intelectual, alterações comportamentais e até mesmo deficiência física. E importante, não há uma dose segura, álcool.
né? Então existe muito folclore, porque se tomar tal coisa a pele do neném fica melhor. Não, o álcool na gestação não deve ser consumido por riscos à saúde do bebê. E as consequências de intercorrências infecciosas, toxoplasmose congênita, citomegalovirose, que a mãe adquire e até sem saber acaba passando pela criança, e isto vai gerar num ser em desenvolvimento alterações naquele organismo que vão vir a gerar algum grau de deficiência. Tá? Não quer dizer que se teve toxoplasmose, a criança terá alguma deficiência, mas deficiência visual, auditiva e até casos de paralisia cerebral são decorrentes de intercorrências intrauterinas. O Dr. Paulo César Freitas é um advogado especialista no direito das pessoas com deficiência. O Brasil está longe de ser um modelo de país com acessibilidade a uma pessoa com deficiência. Quais foram, nessa última década, quais os principais avanços que o nosso país teve em relação a esse assunto e alguma coisa inicial que o senhor poderia nos falar a respeito do direito da pessoa com deficiência? Tudo bem? Tudo bem, Giovanni. Obrigado pela oportunidade. Uma satisfação estar aqui com o Dr. Luciano nesse espaço, debatendo, aos amigos telespectadores. Bom, Giovanni, nos últimos anos, vindo também com a ajuda da medicina, nós conseguimos evoluir no aspecto de normas, né? Recentemente, a presidente publicou, então, aceitou o Estatuto dos Deficientes. Foi dado uma remodelada, foi juntado algumas legislações mais antigas e que traz alguns avanços e algumas exigências antes não cobradas. Os deficientes, a última deficiência a ser reconhecida por lei foi o autismo em 2012, com uma legislação específica. Logicamente que nós temos legislações esparsas, legislações que se conflitam, né? Primeiramente, eu gostaria de lembrar que no artigo 5º da Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, e isso já basta. Porém, elas não são cumpridas como deveriam. Nós temos uma dificuldade imensa no cumprimento. E aí nós podemos começar na esfera municipal e aí vamos adiante, Estado e União. Os deficientes lutam muito por pequenas coisas, né? Você pode ter um exemplo, uma calçada, né? Uma rampa de acesso para um cadeirante num edifício. Isto vem evoluindo nos órgãos públicos, por força de lei. E de forma lenta. E de forma muito lenta. Até porque, assim, eu vou lhe interromper, já lhe passo a palavra. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir a Orlando, Estados Unidos. E lá me impressionou, uma jovem estava andando numa cadeira de rodas e eu tinha um prédio, peguei a escada do prédio, a escada de acesso. Ela foi pelo lado e apertou um simples botãozinho e existia um elevador para cadeirante, que em cidades grandes no Brasil nós já observamos, mas em cidades pequenas, principalmente do interior, que é o caso aqui talvez de Santa Maria e região, ainda falta muito para chegar nisso. Eu acho que esse acesso está evoluindo, mas a passos muito lentos, né? Muito lentos. Eu acho que o avanço da medicina, quando traz ao debate as deficiências nos últimos 5 anos, aumentando a cada dia mais, obriga o poder público a tomar medidas, então, de cumprimento de normas. As normas existem, esparsas, mas existem. O que a gente vê a dificuldade são os próprios órgãos públicos trabalhando independentes. Se pegar o município, a Secretaria de Mobilidade não trabalha junto com a de infraestrutura. Porque você vai lá e pinta uma faixa de segurança numa parada de ônibus e não faz uma rampa para dar acesso ao cadeirante. Da mesma forma, as associações que lutam pelos direitos desses deficientes não conseguem, muitas vezes, o acesso aos conselhos que deveriam estar funcionando na sua plenitude.
Tu me perguntaste em relação ao Brasil com os outros países. Nós nessas exigências estamos muito atrasados. Países como Estados Unidos, como a Itália, como a Suécia, como a Holanda, a Alemanha, são países que têm um cumprimento muito rigoroso destas normas, né? Então, o Brasil, quando assinou a Convenção da ONU dos Direitos Humanos, já em 2006, né, assinou, ratificou e não trouxe para a legislação, mas não se tem o cumprimento, né? As verbas destinadas são escassas e muitas vezes não são divulgadas. Teve um projeto aqui do... Se nós tivemos no país um corte na verba da educação corriqueira, né, a educação que não prega a distinção de todo mundo é diferente, né, ser diferente é normal, imagina naquela destinada a pessoas com deficiências. Sim, as verbas não aparecem, elas não são divulgadas e existem. Há 2 anos atrás eu intermediei aqui junto à prefeitura uma verba que era vindo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que a Associação dos Autistas tinha conseguido um projeto de R$200 mil para capacitação. E emperrava porque o município tinha que liberar uma contrapartida de R$20 mil. O projeto não tramitou dentro da prefeitura, não chegou ao prefeito a tempo dele decidir. Então, a burocracia e a falta de informação dentro dos órgãos públicos emperram que aquela verba venha. E aquele projeto foi o único do Brasil. Então, nós, no Rio Grande do Sul, ainda estamos um pouco mais avançados no conhecimento, mas quais campanhas nós temos efetivas, assim, de cumprimento dos direitos? A falta de informação é grande. Sobre falta de informação, nós temos 2 minutos antes do intervalo, mas já queria iniciar uma pergunta aqui para o Dr. Hartmann, Luciano Hartmann, que é o seguinte: por muito tempo na história da humanidade, o deficiente, a pessoa com deficiência, ela foi escondida. Nós sabemos a história dos manicômios, né, chamados hospícios. Aqui no Rio Grande do Sul se falava muito no São Pedro, mas por muito tempo a pessoa com deficiência mental ou física ou visual, ela era escondida ou apagada da sociedade. A partir de 20, 30 anos atrás, eu acho que, não sei a data específica, talvez o senhor possa nos esclarecer, mas nesse século passado, ali, final do século passado, os estudos eles avançaram bastante. O senhor trabalha com neurologia infantil. O que o senhor poderia esclarecer à população a respeito da pessoa com deficiência, principalmente em relação à deficiência mental? Aquelas informações assim que o público que é leigo, né, que está assistindo, né, o telespectador, é um público adulto, público universitário também. O que nós poderíamos falar sobre isso e sobre a nova postura? O doutor Paulo falava sobre a questão de informações, né? Como transitar mais informações para a nossa sociedade? Olha, Giovanni, eu acho que passa por uma questão por mais que nosso país ainda seja, no geral, a pátria educadora agora sofreu um corte muito grande no seu orçamento, nós somos muito carentes de cultura. À medida que foi se melhorando, mesmo não sendo ainda o ideal, foi se melhorando, as pessoas com melhor entendimento, as pessoas frequentando mais a escola, porque antigamente muitas famílias do interior, não chegavam a completar 2º grau, muitas iam parando pela metade, a pressão para que trabalhasse fosse muito grande, e realmente quando um membro da família tinha alguma deficiência, ele era escondido, muitas vezes quando aquela família recebia visitas, ele era retirado de casa, existia muita... A falta de cultura acabava fazendo com que as pessoas comecem a usar palavras pejorativas, inventar motivos, né? Aí já se confundia um pouquinho com religiosidade.
Mas com o passar do tempo, com o acesso à cultura das pessoas de forma geral, foi se percebendo a pressão também para que essas famílias, a inserção mais precoce na escola, nas escolas, o preparo dos professores, começou a ser importante também na hora de identificar aquelas crianças que tinham um desenvolvimento que fugia um pouco do padrão do que se tinha de normalidade. Importante relatar que deficiência mental e algumas outras alterações do comportamento, elas não possuem esquizofrenia, vamos dar um exemplo de uma doença psiquiátrica, assim como depressão. Não existe exame no mundo, eletroencefalograma, ressonância magnética, tomografia, qualquer outro exame que dê esse diagnóstico. Então ainda é algo não tão palpável, onde o diagnóstico é firmado em cima de critérios estritamente clínicos. E no momento, para a população em geral, que você não tem um exame que diga, muitas vezes há uma negação muito grande em aceitar um diagnóstico, né? O que faz com que muitas vezes o tratamento, a condução mais adequada dessas crianças demore. E a gente sabe que em qualquer grau de deficiência, a intervenção precoce ela é fundamental para que se tenha um melhor desfecho depois, seja deficiência visual, auditiva, mental ou física, né? Então, eu acho que a mudança cultural da população é que fez com que se aumentasse também os diagnósticos e as possibilidades de tratar, porque antigamente se sabia que tinha, mas não se fazia nada. Hoje sabe-se que essas pessoas bem conduzidas, bem estimuladas, dando as ferramentas que elas precisam, elas podem melhorar muito o desenvolvimento delas. Eu vou fazer nós vamos ao intervalo, mas já vou lançar uma pergunta aos dois, né, já complementando o pensamento do Dr. Luciano. O Brasil, ele costuma ainda importar muitos modismos, né, e é influenciado muito pela cultura exterior, né. Eu acredito, e aí é uma opinião, podem contrapor, que muito desse nosso avanço cultural também é um reflexo da cultura mundial, da modificação da cultura mundial, mas com o pessoal que está fora do que o pessoal aqui dentro. Estamos nos modificando em virtude disso. Mas eu gostaria de lançar a seguinte pergunta. Pode ser contrário, pode ser favorável ou parcial. A PAI, Associação dos Pais Amigos do Excepcional. Os dois companheiros são favoráveis ou são contra? Isso fica para após o intervalo. Fique conosco, programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais. Programa Santa Maria Argumentos, apoio cultural, Jornal Expresso Ilustrado, 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos, nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena, você lê, você pensa. Editora Literagir, aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura. Retornamos, programa Santa Maria Argumentos. Você está gostando desse programa? Quer fazer críticas? Quer encaminhar sugestões? Envie um e-mail para smargumentos@gmail.com ou nos acesse no Facebook Santa Maria Argumentos. E a pergunta que eu fiz antes do intervalo é a PAI, um posicionamento em relação às APAIs. Como esse não é um programa de entrevista, é um programa de debate, eu já me coloco favorável, apesar de antigamente, como eu disse, existia a questão de se esconder, né? Mas, no meu ponto de vista de leigo, em relação ao assunto, eu vejo, Dr. Paulo, que a APAI é um ambiente especializado em tratar de pessoas com deficiência. Hoje em dia, na TV, na mídia, nós vimos uma corrente muito forte contra as APAIs. Qual é o seu posicionamento e depois o do Dr. Luciano em relação ao assunto? Giovanni,
Eu vejo do lado positivo. Eu sou favorável. As APAES. Pelos seguintes motivos. Nós estamos, neste momento, discutindo a lei da inclusão. Então, a Presidência da República retirou as verbas, a possibilidade de verba das APAES, pela lei da inclusão. O que é a lei da inclusão? Colocar os deficientes em sala de aula junto com os demais. Primeiro, temos que lembrar que o nosso direito termina onde começa o direito do outro. Se nós temos que incluir aqueles que nós dermos condições de estar inclusos. Não podemos levar a inclusão por incluir. O doutor Luciano falava sobre tratamento. Quais locais adequados nós temos para o tratamento? Aqui em Santa Maria ou qualquer outra cidade próxima, temos algum local adequado? Não temos. Logicamente que essa mudança de lei obrigou a APAE a se tornar escola. A APAE era uma instituição beneficente, com verbas públicas ou de doações. A APAE hoje, e recentemente, o prefeito César Schirmer doou uma área de terra para a APAE para transformar num centro de referência em tratamento. O projeto hoje da APAE, quem conhece lá o trabalho da APAE, eu sou favorável pelo trabalho que é desenvolvido, aqueles deficientes que estão lá, eles não têm condições de estar dentro de uma sala de aula. Eles simplesmente estarão ali por estar. E tenho certeza que, estando lá, eles desempenham as mais variadas atividades que fazem com que eles sejam até mais felizes estando lá. Se tu conversar com algum deles, ele vai dizer que é mais feliz lá do que dentro da própria casa, porque ele recebe um carinho maior lá. Este modelo novo que o Júlio está querendo implantar aqui na APAE de Santa Maria, de ser, eu defendo o diagnóstico precoce, ele defende o atendimento precoce. Ou seja, recentemente eu acompanhei o ingresso de um DAO com 36 anos. Então ele não tem mais uma perspectiva de evolução. Ele vai lá, está participando e tal. Agora, se no nascimento ele for incluso, for levado a um tratamento, ele tem grandes chances de evoluir. Logicamente que a criação de um centro de referência, e eu conversando com o Júlio, ele me disse que já tem até uma verba de R$150 mil mês para esse tratamento, inclusive para autistas, e é isso que eu defendo, um centro de referência. Tenho discutido muito com o poder público, com o prefeito César, sobre a necessidade de ter em Santa Maria um centro de tratamento para o diagnóstico precoce, porque a medicina vem avançando, nos ajudando no diagnóstico cada vez mais cedo. Então, onde não basta, doutor Luciano, nós diagnosticarmos, o senhor diagnosticar lá no consultório, e conversávamos muito sobre o problema financeiro no último seminário, e o pai ir para casa, a mãe ir para casa com filho deficiente, e agora? Não tenho condições financeiras, onde eu trato? Isso são garantias de direitos. Quer dizer, então, a sua opinião, como especialista no direito do deficiente, e é importante, eu já vou passar a pergunta para o doutor Luciano, já vou lhe passar para o senhor complementar, mas olha só, o seu posicionamento como especialista do direito do deficiente, então o senhor é estudado no assunto. A televisão ela é importante por dar conhecimento e por formar opinião, né? Na sua opinião, então, o tiro pode estar saindo pela culatra? Pode, tenho certeza que está. Discutiu ano passado, final do ano passado, com a promotora, a doutora Rosângela, que é a promotora da educação. Todas as escolas do município, sejam elas privadas ou públicas, a partir de março deste ano, são obrigadas a ter sala de recursos com profissional, atendimento especializado em educação. Ou seja, a lei diz que temos que ter um monitor, o ideal é um educador especial. Isso por força de lei. Qual é a divergência que eu tinha com ela? Era quanto à inclusão.
ela diz, e a lei diz isso hoje, que nós temos que terminar com as salas especiais nas escolas. Ou seja, lá tem diversos tipos de deficiência sendo acompanhadas. Levando para a PAI, e a pergunta era esta, tratando adequadamente, logicamente que tem possibilidade de dar condições dele estar na sala de aula e ter um acompanhamento junto com os demais, e aí sim estar incluso. Sim. Nós falávamos da questão da importância da TV como uma forte base de formação de opinião. Doutor, o senhor que é neurologista infantil, que tem toda essa bagagem, que trabalha muitos anos com as crianças, com as diversas necessidades neurológicas de um paciente, qual o seu posicionamento em relação à APAE? Eu acho que as APAEs sempre fizeram um trabalho espetacular. Porque, assim como citado por vocês, incluir só para dizer que não estou segregando, só para dizer que eu aceito e, literalmente, abandonar essas crianças numa sala de aula e exigir de um professor que não teve na sua formação uma capacitação para, além de ter que ensinar as crianças, ainda conseguir dar um acolhimento para aquela criança que tem uma necessidade educacional especializada, ao mesmo tempo, hoje, nos dias de hoje, onde a gente quase que semanalmente, ainda naquelas crianças ditas não especiais, com agressão a professores em sala de aula, e ainda querer que essa criança, que tem essa necessidade diferenciada, sinta-se acolhida e receba o tratamento justo e correto em sala de aula. Não, hoje a lei da inclusão, ela não funciona, ela não está correta. Acho que as APAEs, seja com esse nome, seja com outro nome, seja como centro de referência para a pessoa com deficiência, porque se eu já estou tentando, como eu te falava antes, criar uma terminologia, não vamos chamar de deficiência, eu já estou sendo preconceituoso. Pessoa com deficiência. Eu não estou dizendo pessoa com nenhuma outra, ela há uma deficiência em alguma área, seja física ou não, isso não é vergonha para essa pessoa. E falando complementando o Paulo, pegar uma criança recém-nascida com um diagnóstico, ou que se faça um diagnóstico precoce nos primeiros anos de vida, as chances de evolução dessa criança em todas as áreas, comportamentais, linguagem, aprendizado, física, são enormes. Este menino, esse meninão de 36 anos com Down que entrou tardiamente, tudo bem, nós temos a plasticidade cerebral, aprendemos durante toda a vida, mas a capacidade, as chances de ele adquirir evolução nessas áreas, que lhe proporcione uma vida cada vez mais independente, com qualidade de vida, não sobrevida, são mais limitadas. Esse menino deveria ter entrado numa APAE logo que recebeu o diagnóstico. A legislação, Giovanni, ela está equivocada na sua efetividade. Ela obriga a incluir... Na sua prática. A sua prática. Ela obriga a incluir, mas não obriga a dar condições à inclusão. Porque se me dissessem, olha... Muita coisa no nosso país, infelizmente. Se me dissessem, olha, todas as escolas vão ter educadores especiais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, afinal, aquela criança que não vai mais na PAI, ela vai receber, então, esse tratamento global no centro, vamos botar centro de referência para atendimento a uma criança, que seja especial ou não especial, tudo ela vai ter lá, ela vai ter um monitor, ela vai ter um educador especial, ótimo, eu diria que as APAEs perderam o porquê de existir. Essa criança já está tendo, mas no momento que não se oferece isto para essas crianças, eu acho que sim, elas devem ter um centro onde elas vão receber um tratamento mais adequado e de acordo com a evolução de cada uma, com a capacidade de cada uma, a inclusão ela pode ser total ou parcial. O programa, quando ele é bom, ele arrepia, assim, ó, ele deixa nós debatedores aqui, ou nós da TV Santa Maria, muito satisfeitos. Vamos ao intervalo, você que está aí assistindo não vai perder o último bloco desse debate sobre deficiência, pessoas com deficiência. Fique conosco, já retornamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural.
Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos ao programa Argumentos. Apoiam o nosso programa Jornal Expresso Ilustrado, 20 anos de jornalismo com profissionalismo e seriedade. Foco Multicursos, o nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena, você lê, você pensa. Nós falávamos no intervalo sobre esse assunto de pessoas com deficiência e eu tenho aqui no meu computador alguns dos dias, até para o público saber. Por exemplo, o Dia Internacional de Pessoas com Deficiência é o dia 13 de dezembro. Dia do Surdo Mudo, 23 de fevereiro. Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março. Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril. Daqui a pouco o Dr. Paulo vai falar um pouco sobre isso, sobre as atividades. Semana Nacional do Excepcional, 21 a 28 de agosto. Dia Mundial da Saúde Mental, dia 10 de outubro. Dia Nacional da Surdez, 10 de novembro. E aí, como eu já falei, Dia da Criança com Deficiência, 9 de dezembro. Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, já havia falado, 13 de dezembro. E por que não falar também, já que nós defendimos, Dia Nacional das APAES, um abraço a todo o pessoal que se dedica, se esforça na APAE, dia 11 de dezembro. Doutor Paulo, o senhor nos comentava que agora nós teremos, daqui a pouco, notícias positivas. Vamos para notícias positivas que são importantes, Sempre é bom nós acabarmos com pontos positivos. Nesse último bloco nós vamos abordar isso, Algumas informações e aspectos que deixem esperança. Nós vamos ter aqui na nossa região e até no nosso país atividades em relação ao autismo. O senhor tem um caso muito próximo na família, de autismo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Giovanni, no dia 2 de abril, então, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Eu tenho um filho autista. Ele foi diagnosticado aos 2 anos e meio num grau de médio a grave. Hoje, pelo tratamento adequado, não se reconhece mais isso, Então, ele aparentemente já não tem, e quem observa diz que ele não tem o autismo, ou o grau muito leve, frequenta a 3ª série do ensino fundamental sem acompanhamento, e por isso eu defendo o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. A notícia boa que eu recebo é essa, que a APAE recebeu um terreno e recebe uma verba federal garantida, já está garantida, para trabalhar no tratamento precoce dessas crianças, inclusive os autistas. Acho que Santa Maria precisa de um centro urgentemente. Como falei antes, eu tenho debatido muito forte esse assunto com o executivo desta necessidade e especialmente trabalharmos com a capacitação. Um ponto-chave hoje no tratamento e no diagnóstico é a capacitação. Nós precisamos capacitar os professores, porque é lá na sala de aula que se tem um pré-diagnóstico quando recebe aquela criança. Muitas vezes os pais nem sabem o que é. Ele é arteiro, ele é hiperativo, ele é tímido, ele se recolhe num canto, ele fica sozinho porque gosta disso. Não é, muitas vezes ele tem uma deficiência que tem que ser tratada. Então, o diagnóstico precisa, ele passa também pela área de saúde. Às vezes uma criança, um indivíduo é caminhado para a área de saúde lá na rede pública, não sabe como tratar adequadamente dele, como receber. E acaba indo lá para a assistência social. Então, no âmbito público, tem que ter a capacitação. Uma notícia muito boa que eu recebi a semana passada do professor Carlos Schmidt, da UFSM, do Núcleo sobre Autismo,
é que ele tem um projeto piloto desenvolvido pela mestranda dele, por uma mestranda que está sendo aplicado no município, que é a capacitação de professores. E este projeto, possivelmente, a partir da metade do ano, será disponibilizado aqui em Santa Maria para atendimento da rede pública, não só de Santa Maria, como toda a região. E isso é muito importante, né? A par disso, nós diagnosticamos e onde tratamos. Então, temos que trabalhar fortemente para a criação desse centro de referência, onde que elas possam receber o tratamento adequado. Nós temos dados estatísticos e até tenho falado sobre isso. Pelas estatísticas, nós podemos ter de 4 a 5 mil autistas em Santa Maria. Quantos nós temos diagnosticados? Pouco mais de 500 no levantamento que eu fiz no ano passado. Quantos tratados adequadamente? Pouco mais de 100 sendo tratados adequadamente. Muito pelo valor alto, o valor financeiro investido, que tem que investir é muito alto, porque se não tem esse tratamento adequado na rede pública. Se nós falarmos, a sociedade esconde ainda os deficientes, esconde. Incrivelmente, eu tenho palestrado em Apaz, pelo Rio Grande do Sul, várias cidades que eu fui, e um ponto mais debatido é por que os pais não aparecem nas palestras. Porque eles escondem, eles não mostram nem para a sociedade. Santa Maria ainda tem uma sociedade mais aberta. E muitas pessoas aqui em Santa Maria escondem que têm filhos com deficiência. Pode ir lá no consultório do Dr. Luciano, acompanho, tento tratar, mas ninguém sabe que tem. Então ainda nós temos que trabalhar o preconceito. Acho que o preconceito da sociedade é muito grande. A gente trabalhar o preconceito. Não é uma doença que pega, não transmite. Um Down não transmite, um autista não transmite, um cadeirante não transmite nada. São pessoas normais como a gente. Graças a Deus a informação está chegando com maior qualidade, maior quantidade, justo por aquilo que nós falávamos da influência externa, né? E no intervalo, o Dr. Hartmann conversava com a gente aqui, nós conversávamos sobre a questão da química, e também essa modificação que ocorreu aí nos costumes, na cultura da sociedade. Eu gostaria que, até a título de informação, passasse um pouco isso para o público, um pouco dessas informações. Hoje, falando especificamente das crianças, do diagnóstico do transtorno do espectro autista, e é importante porque hoje se usa o termo espectro, é porque realmente é um espectro de um muito leve, muito leve, aonde para as pessoas em geral eles podem dizer, mas ele não tem nada, mas ele tem um comportamento um pouco estranho, eu não sei o que é. Claro, nem toda criança que tem timidez vai ter algum transtorno diagnosticado, mas espectro autista é de um muito leve a um muito grave, sendo que a intervenção, o tratamento precoce pode fazer um grave se tornar muito leve, porque ele foi extremamente bem trabalhado, bem estimulado em todas as suas áreas, e um muito leve inicialmente, mal conduzido, pode piorar o seu desenvolvimento. Tem-se muito pesquisado, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um grande centro de pesquisa em cima de autismo, em cima de possíveis tratamentos medicamentosos, e é importante que se diga que não existe tratamento medicamentoso para transtorno do espectro autista, não existe remédio que é de autista, não existe isso. O tratamento para crianças do transtorno do espectro autista é estimulação de qualidade, e isso envolve sempre multiprofissionais. Não é o médico que vai fazer o tratamento, não adianta o médico, o colega, dar o diagnóstico precoce, se após esse diagnóstico acabou a consulta, tudo que foi orientado para que se faça de estimulação essa criança não vai ocorrer. Então, é importante, estamos evoluindo na questão diagnóstica, perspectivas futuras sim de a gente achar algum marcador bioquímico que possa nos auxiliar no diagnóstico. Tratamentos medicamentosos, existem medicações em teste que podem melhorar muito. Falar em cura, mas afinal, o transtorno do espectro autista é uma doença? É um transtorno comportamental que faz com que o desenvolvimento seja diferente. Não uma doença, não é contagiosa. Ninguém morre de transtorno do espectro autista. Então, temos perspectivas de melhora no diagnóstico, temos perspectivas de melhora em uso de medicações para alguns sintomas alvos, mas principalmente se está pesquisando também
o porquê. O que poderia gerar um transtorno do espectro autista? Essa questão ainda não foi bem explicada. Sabemos que algumas síndromes genéticas, por exemplo, a síndrome do X frágil, que acontece em meninos, cursa muito com comportamento autístico. Então, claro, essas regiões desses genes são muito estudados. Linhas de pesquisa já levantaram a possibilidade de vacinas poderem causar, sim ou não, isso não foi nem afastado por completo, ainda há linhas de pesquisa. Conservantes, o padrão alimentar, será que o uso prolongado de conservantes, meninas, homens expostos a conservantes desde que nascem, será que essa alimentação moderna poderia estar causando um aumento na prevalência? Dizer que sim é precoce, dizer que jamais não se pode, porque não há como afastar. Especialmente, Giovanni, especialmente na questão das vacinas, doutor Luciano, Estados Unidos está indenizando por toda a vida mais de 6 mil crianças que após vacina tríplice apresentaram características de autismo. Na Europa isso está muito forte. A Itália recentemente, semana passada, recebeu uma decisão num tribunal italiano condenando o Estado também a indenizar crianças por apresentar característica de autismo em função de vacina. Nós temos 1 minuto, 30 segundos para despedidas, mas de antemão gostaria de deixar para o nosso público a impressão da paixão que vocês dois carregam pelo que fazem. Palavras finais rápidas, doutor Paulo. Eu acho que é um espaço importante para ser debatido, ainda mais com o meu amigo doutor Luciano. Temos sempre que lembrar dos direitos, aliados sempre à medicina. Os direitos só se efetivam se a gente levar em consideração o que o diagnóstico exige que a gente faça. Parabéns pela iniciativa desse espaço. Eu acho que assim, a mídia dando sempre mais importância e nos dando espaço, a gente vai conseguir evoluir cada vez mais no cumprimento, principalmente, dos direitos dos deficientes. É importante, eu acho que em qualquer esfera, de qualquer assunto, a melhor maneira de a gente sair do abismo da ignorância com cultura. Quanto mais cultura nós proporcionarmos ao povo, quanto mais cultura nós proporcionarmos para os profissionais, então capacitar aqueles que estão sendo treinados para conduzir, e hoje a capacitação ela precisa ser melhorada, melhor será o atendimento que as nossas crianças, e essas crianças serão adultos depois. Melhor será a qualidade de vida delas. O diagnóstico precoce é importante? Importantíssimo, mas a intervenção, o tratamento precoce é fundamental como divisor de águas na vida de uma criança que recebe um diagnóstico. A TV Santa Maria agradece a participação dos dois. O nosso público, telespectador, que acompanhou junto comigo essa aula de conhecimento, agradece. E a TV Santa Maria agradece principalmente a participação de você que nos acompanhou nessa roda de debate sobre pessoas com deficiência. Desejamos ao pai e mãe, ao responsável pela família que possui um filho ou um ente querido nessa condição, que busque mais conhecimentos e auxílio para a sua pessoa amada. Fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.